Fala pessoal, Shalom no coração, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 3. Vamos continuar essa série que está sendo uma bênção essa semana. Estamos mergulhando aqui no texto que fala sobre a tentação de Jesus. Eu estou sendo muito abençoado, estou vendo que muita gente está sendo abençoada também. Então eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal e a estar conosco todos os dias de segunda a sexta, 7h30 da manhã. É o nosso compromisso diário começar o dia aqui, mergulhando na palavra de Deus. Vamos que vamos? Lucas capítulo 4, versículo 3, diz assim: E o diabo disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Essa aqui é a primeira tentação específica que o texto relata. O texto mostra que Jesus ele passa 40 dias no deserto e o detalhe da tentação começa a partir do versículo 3. E o diabo disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Olha só, eu quero começar esse devocional com uma curiosidade bastante interessante. Esse lugar onde Jesus está passando esse processo de tentação, esse deserto, é o deserto da Judéia. E é interessante que alguns arqueólogos dizem que o deserto da Judéia tem algumas pedras cujo formato se assemelham muito a um pão. Então, da mesma forma que pessoas no deserto veem miragens de água, também as pessoas viam miragens de pão, porque a pedra parecia pão. Além do mais, o fato de Jesus estar 40 dias sem comer e com muita fome, certamente quando você está com muita fome, tudo lhe parece um prato de comida, não é verdade? Ainda mais com esse detalhe das pedras do deserto da Judéia. Então, quando Jesus está com muita fome, Satanás ele vem lá e faz uma proposta para Jesus que parece, gente, uma proposta que parece irrelevante. Como muitas vezes a proposta de Satanás para nós parece irrelevante. Porque pensa comigo, vamos supor, vamos imaginar aqui uma hipótese que Jesus transformasse aquela pedra em pão e comesse. Qual seria o erro de Jesus? Não é o tema no devocional hoje, mas nos parece que não há erro nenhum em Jesus usar o poder dele, transformar a pedra em pão e saciar a fome dele, não é verdade? Mas, a grande chave dessa proposta de Satanás é colocar em xeque a identidade de Jesus. E note que ele coloca em xeque a identidade de Jesus, fazendo para Jesus um convite muito simples. Eu vou transformar agora essa frase, transformar pedra em pão, em conceito. O que é que Satanás está fazendo? Ele está falando para Jesus colocar as necessidades físicas dele acima das prioridades espirituais. E basicamente, gente, todo pecado que a gente comete é justamente quando nós colocamos a nossa natureza carnal à frente da nossa prioridade espiritual. Quantas pessoas cometem pecados que estão relacionados à impulsão? Poderia citar vários aqui na área sexual, na área da violência, uma série. Mas é interessante como está em voga hoje o estudo da dopamina. Certamente você já viu um post, uma fala, um vídeo, alguém falando sobre a dopamina. E olha que curioso, vários psicólogos, vários neurocientistas, vários médicos, que muitos deles, alguns são até cristãos, mas muitos deles sequer são cristãos, alguns inclusive são ateus, nem acreditam na existência de Deus. Mas eles têm enfatizado hoje uma necessidade de se fazer um jejum de dopamina. Olha que interessante, gente. Jejum de dopamina. Estou falando de neurocientistas, psicólogos, estudiosos do tema, profissionais do tema, que não conhecem a Deus, eles não têm relacionamento com Deus, não são cristãos, não têm o discurso, entre aspas, religioso, e eles estão vendo como o jejum de dopamina é uma chave para reprogramar o cérebro, para reordenar a alma. E por que que esse jejum hoje em dia tem sido enfatizado? Porque nós vivemos num tempo onde muitas coisas hiperestimulam essa descarga de dopamina que a gente tem. Eu posso citar, por exemplo, as redes sociais. Como eu trabalho com redes sociais, eu procuro sempre estudar isso e é interessante como todas as grandes redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, todas elas, conhecidas ou desconhecidas, elas gastam muito dinheiro
na chamada experiência do usuário. Então, eles querem que você passe o máximo de tempo possível ali. Se você parar de comer, se você parar de dormir, se você parar de viver para ficar ali, a rede social tá amando, tá apaixonada. Então, infelizmente, eles não visam a saúde, eles visam a sua atenção, e essa atenção ela vai se traduzir em lucro. Eles ganham muito dinheiro com anunciantes e afins, né? Uma série de fontes de lucro ali. Mas o que eu quero te dizer é que toda experiência de rede social ela é otimizada para fazer você ter constantes descargas de dopamina, porque essas descargas de dopamina vai de alguma forma fazer você ficar preso ali, ou sempre com a expectativa de estar ali. Você já passou pela situação de, digamos, você não está fazendo nada, ou até mesmo, vamos pensar aqui, eu até pensei aqui agora, você pode estar fazendo alguma coisa importante, tá fazendo um trabalho, está estudando, está aqui no devocional, aí automaticamente você pega o celular, abre lá no Instagram, fica rolando lá a timeline, fica rolando o seu feed para poder ver alguma possível publicação que te agrade. Às vezes até inconscientemente você nem deveria pegar o celular, você fez um compromisso com você para não pegar o celular. Quem sabe você estava orando, você parou a oração no automático, você pegou o celular, abriu e ficou mexendo. Nossa, estava orando, eu estou mexendo na tua rede social. Porque todo o processo de experiência de usuário da rede social é feito justamente para lhe viciar ali. Então observe como mesmo algo que a gente tem como imaterial, que a gente não vê, mas na verdade é físico, é químico. Tá? Dopamina e outros hormônios são liberações bioquímicas do nosso corpo. Então toda essa desordem é você colocar a necessidade, a prioridade fisiológica acima da prioridade espiritual. Então Satanás está falando justamente isso para Jesus. Está com fome? Pega o teu processo com Deus, o teu jejum, o teu compromisso, a tua visão com o Senhor, usa o teu poder para transformar essa pedra em pão e mata a sua fome. Qual o problema? Qual o problema? Mas olha a chave que está aqui. Satanás fala assim, ó, se tu és filho de Deus. Ele sutilmente coloca uma dúvida na afirmação dele, na proposta dele, perdão. E na verdade, se Jesus transformasse aquela pedra em pão, muito provavelmente seria motivado por uma tentativa de provar quem ele era. Note que Jesus não saiu por aí tentando provar quem ele era. Porque quando você é alguma coisa, você não precisa forçar. Você não precisa provar para ninguém. Você não precisa sair declarando que você é. As pessoas percebem. Uma coisa que eu sempre digo é que o nosso chamado ele está estampado na nossa testa, está estampado na nossa cara. Você não precisa dizer para a pessoa qual é o seu chamado. Quando você lida com alguém, está se relacionando com a pessoa, o chamado da pessoa vaza naturalmente de dentro dela, uma coisa incrível. Então, quando o Satanás fala assim, ó, se tu és o filho de Deus, olha o veneno da proposta. Ele coloca em xeque a identidade de Jesus. E quantas vezes, gente, quantas vezes nós somos levados por um vento de motivações erradas a tentar provar coisas para outras pessoas, para a sociedade, para a nossa família, e acabamos nos perdendo nesse processo. Às vezes você quer provar uma masculinidade sua, uma feminilidade sua, às vezes você quer provar que é o mais forte, você quer provar que consegue, você quer provar que faz, que acontece, e nessa tentativa de provar algo, você acaba tomando a forma do mundo, você acaba se adequando ao mundo. Observe que se, tá, hipoteticamente, se Jesus transformasse a pedra em pão para provar a identidade dele, o que é que Jesus estaria fazendo no fundo, no fundo? Ele estaria se adequando à proposta de Satanás. Jesus estaria justamente falando o que Satanás pediu para fazer. E quantas vezes nós perdemos a nossa identidade tentando provar algo para alguém, tentando provar algo para o mundo, tentando provar algo para pessoas que nem conhecem a Deus e nem nos amam, nem se importam de verdade conosco. É muito importante você ter a sua identidade firmada em Deus, porque a vida vai te levar a capítulos, momentos onde a sua identidade vai ser provada. Se você não tiver ela firmada em Deus, você vai ter grandes problemas e vai tomar decisões muito equivocadas. E sabe o que é que segura Jesus? Eu reitero, citei nos devocionais anteriores, mas faço questão de ressaltar hoje. Antes de Jesus ir para o deserto ser tentado por Satanás, a Bíblia fala que ele é batizado por João Batista, né, no Rio Jordão. Quando Jesus sobe das águas, a Bíblia fala que desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus e uma voz do céu fala assim, ó, este é o meu filho amado, em quem minha alma tem prazer, em quem me comprazo. E é interessante que mesmo tendo
a identidade de Deus sobre as nossas vidas, às vezes nós somos tentados a abandonar essa identidade, a tentar mostrar algo para alguém, mostrar o mundo para alguém. É muito comum, eu sei que a idade média do nosso público aqui, a maioria das pessoas, ou quase todos, já são adultos, mas é muito comum, por exemplo, na juventude, um cristão adolescente, está passando ali pela adolescência e ele tem a fé, ele tem a convicção, ele tem até experiência com Deus, mas o círculo social dele é de outros adolescentes, em sua maioria, que não têm experiência com Deus, que vem de uma outra criação familiar, de outros valores, que busca outras coisas na vida, e às vezes essa pressão do meio, essa pressão de colegas, né, de amigos, é tão forte que o adolescente cristão, ele muitas vezes trai os seus próprios valores, ele se afasta de Deus, se distancia para se adequar a um grupo de amigos. Talvez você diga assim, Tiago, mas esse aí é um adolescente imaturo. Pois é, mas quantas vezes nós, adultos, formados, às vezes já é casado, casada, pai de família, perdão, avô, avó, né? E mesmo assim, mesmo com a idade com mais idade, mesmo com mais tempo de vida, mesmo com mais experiência, nós ainda podemos ser, sim, vítimas dessas pressões que estão ao nosso redor, se a nossa identidade não estiver firmada em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus, porque essa é a chave para vencer todas as tentações. A ideia dessa tentação é: coloque a tua necessidade fisiológica, a tua necessidade terrena, a tua necessidade material acima das suas prioridades espirituais. E Jesus, mesmo tendo um poder de Deus, Jesus tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele fez muitos milagres, inclusive milagres com pão. Ele multiplicou pão, multiplicou peixes. Mas nesse momento, o propósito era outro. O desafio, o duelo aqui era por distorcer a identidade de Jesus. E sabe que Satanás ele vai tentar distorcer a sua identidade de muitas formas. Infelizmente, ele tem sido bem sucedido até mesmo dentro das igrejas. Quantas pessoas eu conheço que estão numa comunidade de fé, mas a identidade delas está distorcida, está prejudicada por conta de, enfim, uma série de coisas, né? E eu sempre costumo diferenciar, interessante que até eu abri um parêntese, eu sempre costumo diferenciar, vou dar um exemplo, tá? O falso cristão do cristão imaturo. A diferença. O falso cristão é o cínico, é o hipócrita, tá? O cínico, ele tenta fingir, mas ele nunca foi. Esse é o falso cristão. Estou dando um exemplo. O cristão imaturo, ele vai cometer erros, vai cometer equívocos. Na verdade, todos nós cometemos erros e equívocos. Mas ele comete erros assim, digamos, infantis mesmo. Mas aquilo não acontece porque ele é um falso crente, não é porque ele é hipócrita. É só porque ele é imaturo, tá bom? Então, a ideia do imaturo é amadurecer. O falso crente, ele não é crente. Ele não serve a Deus, ele não ama a Deus, ele não teve um encontro com Jesus. No dia que ele tiver um encontro com Jesus de verdade, ele vai se arrepender dos atos dele, ele vai ter uma mudança de vida. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que transforma. E ele faz isso em nossas vidas. Está lá escrito, Tito capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. A graça de Deus, ela se manifesta trazendo salvação aos homens e transformando, reeducando esses homens. Então, o falso crente, ele precisa de um encontro com Deus. O crente imaturo, ele precisa amadurecer. Aí é o caso dele ter um acompanhamento, ele ter um discipulado, ele ter uma mentoria, ele mergulhar na palavra, tem ferramentas. E todos nós, você que é maduro hoje, você vai reconhecer que um dia você foi imaturo. E você que se reconhece no estado de imaturidade, você sabe que mesmo ainda começando a sua caminhada na fé, você tem ferramentas para poder crescer e pode crescer a cada dia. O devocional aqui é uma ferramenta dessa. Então note que é uma diferença bem sutil e nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus, mesmo que em alguns pontos nós ainda precisemos amadurecer. Sabe por que eu digo isso? Porque identidade é algo que você recebe e que você desenvolve, tá bom? Identidade é algo que você recebe e que você desenvolve. Nós estamos muito acostumados com a identidade que está associada a um registro num documento oficial. Qual o seu nome na carteira de identidade? Qual o seu RG? Qual o seu CPF? Qual que está registrado aqui no livro de matrícula né, do registro de pessoas e tal? Isso é um registro documental que na nossa sociedade é super normal, tá? Mas quando nós falamos de identidade em Deus, diz respeito a uma semelhança de caráter. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Sabia que a primeira vez que a palavra cristão foi falada, lá na cidade de Antioquia, a ideia era acusar pessoas? Imagine você passando na rua e alguém te acusar, falar assim, esse aqui é um cristão.
Aí tem aquela frase, né, conhecida, certamente alguém já ouviu aqui, que se alguém te acusasse de ser cristão, será que haveriam provas suficientes para te condenar? A palavra cristão significa exatamente um pequeno Cristo e ela surgiu inicialmente como uma acusação. Então, identidade em Deus não tem a ver com um registro no documento, tem a ver com a semelhança de caráter. Então, digamos que você seja filho de alguém, você nunca conheceu, você cresceu ali sem pai, ou cresceu achando que tinha um pai, na verdade seu pai é outro. De repente, na vida adulta, alguém te informa, tem um exame de DNA, tem alguma situação que ali, olha, descobri agora quem é o meu pai. Bom, nesse momento, você descobriu que é filho. Você não passou a ser filho a partir dali. Você descobriu que é filho. Só que uma coisa é você agora ter o registro da identidade. Fala, olha, depois, Thiago, depois de 30 anos, depois de 40 anos, o meu pai veio aqui, vamos fazer um registro aqui, agora eu tenho o nome do meu pai na minha identidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você conviver com seu pai para que ele te passe os valores dele, para que ele te passe a visão de mundo dele, entende? É uma transferência de coração. Então, identidade em Deus não é uma frase bonita de Instagram que os cristãos costumam repetir. Identidade em Deus é uma transferência de coração. Então, quando Deus fala assim, ó, esse é o meu filho amado e nele eu tenho prazer, Deus está dizendo que o coração dele está transferido no filho. Inclusive, Jesus, ele faz várias associações dessas no ministério dele. Ele diz, olha, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu e o pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao pai a não ser por mim. Há uma conexão profunda de coração entre o pai e o filho. E Deus, ele nos convida para essa conexão profunda também. Sabe por quê? Porque na hora que a coisa aperta mesmo, meu amigo, só essa conexão te segura. Na hora que a coisa aperta mesmo, é você ter relacionamento com Deus que faz você permanecer firme diante de tantas tentações, diante, como eu citei ontem, de um ambiente hostil, como é o deserto, diante de uma situação de escassez, como é a fome, diante de uma proposta sutil como essa. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás sempre vai tentar tocar na sua identidade. Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela aceita qualquer proposta. Sabe por que as ideias mais loucas da sociedade estão tomando forma nos dias atuais? Você vê, não, o ser humano disse que caminha para a evolução, a gente está caminhando para ampliação da tecnologia, para ampliação da informação. Hoje você pode ter acesso a livros, a informativos, a vídeos, a todo tipo de ciência com muito mais facilidade como nunca houve na história. E você percebe uma série de bizarrices no mundo sendo normalizadas. Sabe por que isso? Porque as pessoas não sabem quem elas são. A partir do momento que a pessoa não sabe quem ela aceita qualquer coisa. Quando você não sabe quem você é, fica mais fácil você aderir a uma gangue para cometer crime. Quando você não sabe quem você é, fica mais fácil você aderir a um tipo de relacionamento amoroso completamente destrutivo como está aí proposto no mundo. Quando você não sabe quem você é, você aceita diversas coisas que vão te matar. E você acha que aquilo é vida. Tudo que você precisa fazer precisa partir de uma convicção da sua identidade em Deus. Tiago, como é que eu recebo essa identidade em Deus? Como é que eu desenvolvo essa identidade em Deus? É você que vai orar no final do devocional, vai profetizar sobre a minha vida? Não, não é assim. Eu posso transferir uma unção, eu posso orar pela sua vida, Deus atende orações. Mas você desenvolve a sua identidade em Deus através do mergulho na palavra de Deus. A cada dia que você vai lendo, meditando, mastigando, comendo a palavra, devorando a palavra e fazendo como o rei Davi. O rei Davi fala assim, ó, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Ele esconde a palavra dele no coração e eu fico pensando um negócio interessante. Eu vou encerrar o devocional com isso aqui. Eu fico pensando o seguinte, gente. E se as Bíblias, hoje, exatamente hoje, todas as Bíblias do mundo fossem proibidas, sumissem? Olha, vamos queimar, vamos destruir. Alguém destruiu todas as Bíblias do mundo, de papel, cancelaram os aplicativos de celular, tudo, acabou, tudo. Não tem mais Bíblia, não tem lugar, não tem mais nada. Acabou. Digamos que todas as Bíblias sumissem do mundo. O que é que está guardado no teu coração? Entende? Porque tem coisas que estão guardadas na estante. Outras coisas que estão guardadas no teu coração. Aí o salmista Davi fala assim, ó, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Você precisa ter a palavra não na estante da sua casa. Você precisa ter a palavra no teu coração.
Você não tem que ter a palavra no aplicativo do seu celular. Você tem que ter a palavra no teu coração. Por óbvio, claro, né, gente? Sei que muitos aqui entendem, mas pode ser alguém que entenda mal. Não estou te proibindo de ter uma Bíblia na estante e ter um aplicativo no celular. Pelo contrário, eu tenho os dois. Tenho várias Bíblias aqui em casa de papel e tenho também aplicativos no celular. Mas não adiantaria nada se essa palavra não entrasse no meu coração. Jesus, ele vence essa tentação não é dando um soco, um chute em Satanás. Jesus não dá um Dikidama, um Kamehameha, um super golpe, um poder que sai tipo desenho em quadrinho. Jesus lançou um poder lá em Satanás. Não, não, não. Jesus declarou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mundo vai colocar muitas demandas para você saciar, 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 saciar. E é impressionante que essas demandas nunca acabam. Quanto mais você vai saciando essas demandas do mundo, mais demandas tem. E você vai se ver viciado, deprimido, destruído, entristecido muitas vezes, porque você está se destruindo sem saber, sem perceber. Mas nós precisamos, nem só de pão virar homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos alimentar e desenvolver a nossa identidade, baseado na revelação mais segura de Deus que temos, que é a palavra dele. É essa palavra, esse pão que você verdadeiramente precisa. Se você tiver essa palavra no teu coração, pode faltar até pão no teu estômago, pode faltar até pão no teu armário, mas o Senhor ele vai te sustentar, porque a tua identidade vai estar firmada nele. Podem faltar coisas, relacionadas a necessidades materiais, mas o Senhor vai te sustentar. Você pode passar por uma crise nesse plano, mas o Senhor vai te sustentar. Você pode viver o pior cenário que algum ser humano vai viver, mas o Senhor vai te sustentar, porque você vai ter a identidade firmada no Senhor. Quer saber de uma coisa? Quem tem a identidade firmada no Senhor é inabalável. Você recebe essa palavra? Então vamos orar juntos, mas antes de orar eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal e a estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. Deixa um like nesse vídeo e eu separei no comentário fixado desse vídeo 2 links lá, e hoje eu não vou nem falar do que se trata os links, você vai ter que ir lá para clicar e estar conosco, para estar conectado conosco na nossa comunidade, nosso grupo de WhatsApp. Acabei falando, né? Na verdade tem que falar agora, senão vai ficar mal explicado. Nós temos aqui 2 links, perdão. O primeiro link é o nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado. Eu tenho que explicar, porque senão tem gente que fala assim, Thiago, poxa, eu não gosto de grupo, tal, é muita conversa, caixa de WhatsApp, mensagem toda hora. Nosso grupo é fechado, não tem conversas paralelas. Ninguém vai encher sua caixa de WhatsApp. Na verdade, ninguém fala no grupo. É um grupo exclusivamente para te enviar o link dos devocionais 10 minutinhos antes todo dia. Então, clica para entrar no grupo. E o segundo link, falei que não ia falar e estou falando, né? O segundo link é o link da nossa comunidade do discipulado, que é outra ferramenta para você desenvolver a sua identidade em Deus. Tem várias pessoas que estão aqui no devocional que já fazem parte da nossa comunidade e eu quero te convidar também. Vamos orar, gente? Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu quero te pedir que a nossa identidade seja firmada em Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos ser transformados em tantas coisas em nossa vida. O Senhor é o nosso transformador. Nós nos declaramos, Pai, disponíveis, abertos ao Teu trabalhar, ao Teu toque, ao Teu tratamento, Pai. Eu quero te pedir que essa palavra venha frutificar no coração de cada um dos que aqui estiveram nessa transmissão, em nome de Jesus. Amém, gente. Deixa um like nesse vídeo. Tamo junto sempre de segunda a sexta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.